E aí, meu povo, e aí, galerinha do nono ano, mais um videozinho aí das nossas aulas, tá bom? Espero que vocês possam estar se cuidando, né? Espero que vocês possam estar bem, né? Cremos que logo, logo possamos estar juntos aí, quem sabe, né? Tá na mão de Deus. Galera, como eu falei pra vocês no vídeo passado, né? A gente vai dar continuidade hoje falando sobre essa questão dos conflitos existentes no Oriente Médio, né? Na aula passada a gente falou sobre algumas questões como petróleo, água, religião, né, no Oriente Médio, e hoje para a gente encerrar toda essa turnê, né, dentro desse conteúdo aí de geografia, a gente vai falar finalmente aí sobre essa questão dos conflitos que existem dentro do Oriente Médio, tá bom, galera? Então, espero que vocês possam estar assistindo as videoaulas, né? Espero que vocês possam estar aí focados, né? A gente já fez algumas videoaulas falando sobre essa questão do Oriente Médio, né? Até agora, apenas um aluno enviou a atividade que foi solicitada também lá no nosso grupo e espero que vocês possam estar aí participando, tá bom, galerinha? Então, vamos lá. Galera, o primeiro conflito, que a gente vai tratar agora é justamente a guerra do Irã contra o Iraque, tá bom? Essa guerra ela durou de 1980 até 1988, né? A causa desse conflito foi justamente a disputa por fronteiras, né? Ou seja, pelo controle do canal Shaikh al-Arab, né? Que era justamente a única saída marítima do Iraque, né? Portanto, de fundamental importância justamente para o escoamento do petróleo do país, né? Então você tem esse conflito aí que durou durante 8 anos, tá bom? O Iraque saiu, né? Não é que saiu vitorioso, mas o Iraque conseguiu continuar usando essa saída do seu petróleo, tá certo, galera? O outro conflito, pessoal, é justamente a Guerra do Golfo, né? Também muito conhecida, que foi uma disputa entre Iraque e Kuwait, né? Essa Guerra do Golfo ela vai durar de 1990 até 1991, apenas um ano, né? Os motivos foram, né, a ampliação e a saída marítima através do canal de Shaikh Árabe, que foi justamente aquela disputa lá entre Irã e Iraque, né? Eliminar justamente a questão de fronteiras artificiais criadas pelas potências imperialistas lá no Kuwait, né? E aí o Iraque, né, reivindicava justamente essas questões das fronteiras, né, e dessas criações artificiais, porque todas as criações dessas fronteiras foram justamente no Kuwait, porém pertenciam, né, a províncias iraquianas, e aí você também tem esse conflito acirrado, né? Outro ponto também desse conflito, galera, foi uma dívida, né, do Iraque de aproximadamente 10 bilhões de dólares ao Kuwait, né, contraída durante todo o período da guerra contra o Irã, né, aonde os iraquianos falou que não tinha previsão de pagamento, né, a acusação contra o Kuwait, né, por ter explorado petróleo na fronteira entre eles, né, em reservas que pertencia justamente ao Iraque e não ao Kuwait, né? Você tem também, e aí você tem esse conflito, né, que dura apenas um ano, mas lá termina, eles conseguem sanar, né, até então, por um bom tempo essas diferenças. Outro conflito também, galera, é a famosa guerra do Afeganistão, né? Essa guerra, ela ocorreu em 2001, né? Eu lembro no tempo que eu era um adolescente, né? Eu estava no ensino médio, eu acho, ainda, e aí, não, no ensino fundamental, né? E aí foi uma coisa toda essa guerra aí, né? Onde você tem a invasão, né, de forças anglo-americanas contra os países da negativa, né, do regime talibã, né, justamente na procura por um carinha chamado Osama Bin Laden, né, para ser julgado pela autoria justamente dos ataques às Torres Gêmeas, né, ou World Trade Center, né, que ocorreu justamente no 11 de setembro. É bom lembrar também que não foi só a Torre Gêmeas que foi atacada, né? Você teve também um ataque ao Pentágono, né? Desculpa, em Washington, tá bom, galera? Tudo isso ocorreu no dia 11 de setembro de 2001, tá bom? Você tem também a Guerra do Iraque, né? Que veio ocorrer em 2003, quando os Estados Unidos, apoiado aí pelo governo britânico, né? E sem permissão da ONU, volta a atacar o Iraque na procura agora de outro ditador, né, do próprio Saddam Hussein. E aí ele é encontrado, né, é morto e o objetivo norte-americano é realizado. Galera, porém, de todos esses conflitos, o que mais chama a atenção e o que mais marca esse processo
de história de conflitos advindo aí que surgem dentro dessa questão do Oriente Médio, é justamente esse conflito na Palestina, né, onde você tem Palestina e Israel aí disputando algo que, segundo as escrituras sagradas, né, é algo já da Bíblia, né, entre essa região onde os hebreus, né, habitavam, a região da Palestina. Galera, o ano de migração é de 1950, né, antes de Cristo, migraram para o Egito e lá permaneceram durante 400 anos, né, até retornarem à Palestina, a famosa terra de Canaã, que seria, segundo as escrituras sagradas e as suas narrativas, a famosa terra prometida, né, lá do Velho Testamento. No ano 100 você tem a unificação das tribos judaicas, né, sobre o regime monárquico, né, e no ano de 1106, né, até 966 a.C., o reinado de Davi, né, vai alcançar justamente aí essa questão da Palestina histórica, né, onde vai atingir e vai ter a sua sede justamente na cidade de Jerusalém. Então, como vocês podem ver, a explicação para esse conflito entre Israel e Palestina, ó, tá lá nas escrituras sagradas, né? Vem marcando aí esse bom tempo, esse bom período aí. No ano de 1966, galera, até 1926 a.C., né, você vai ter o apogeu da civilização hebraica justamente na figura de filho de Davi, né, o famoso rei Salomão, segundo as escrituras sagradas, o cara mais sábio aí de todos os tempos. Com a morte do Salomão, você vai ter novamente a divisão do reino através das tribos, né? E agora você vai ter o reino de Israel concentrado-se no norte e o reino de Judá concentrado-se no sul, né? Enfraquecidos pela divisão, os hebreus foram conquistados por outros povos, né? Foram expulsos, tiveram várias diásporas, né? A primeira diáspora vai ocorrer em 586, né? Quando Jerusalém foi invadida justamente pelos babilônicos, né? E os judeus foram expulsos para a Babilônia como escravos, né? A segunda diáspora, ela vai acontecer já no início da era cristã, no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito, né, ele vai destruir a cidade de Jerusalém e em represália ele vai mandar aí queimar os judeus, caçar, procurar aí os judeus de todo o Império Romano. Galera, já no século 8, os árabes vão conquistar a região e propagar agora o islamismo, tá bom? Então você tem já essa modificação histórica aí, né? No século 13, né, os turcos otomanos, eles também, e os muçulmanos, né, vão expandir aí o seu domínio por ampla área do Oriente Médio, né, até o final da Primeira Guerra Mundial. Já no século XIX, você tem uma grande mobilização internacional pela criação de um Estado, né, de um Estado judeu na Palestina, que tomou corpo, né, como o sinoísmo, né, o movimento que tinha por objetivo, desculpa galera, né, criar um lar nacional justamente para a figura dos judeus na Palestina. Em 1917, tudo isso antes aí, né, desses conflitos, né, você vai ter a Primeira Guerra Mundial no início lá em 14, o fim em 18, e aí você vê já essa ideia aí, né. Em 17 você tem a declaração de Balfour, né, onde o governo de Sua Majestade visa aí com bons olhos a criação de um lar nacional para os judeus da Palestina, né? Desde então que esse levasse em consideração os interesses das comunidades não judaicas, né? Que faziam-se presente ali naquela região. E aí, galera, você vai ter na época os árabes e os muçulmanos correspondiam, né, aproximadamente 85% dessa população que estava justamente presente ali na região, tá bom? Então você já tem mais um impasse aí. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Palestina vai ficar sob o domínio britânico, né, conforme a orientação da Liga da Nação, né, da Liga das Nações, que é criada justamente nesse intervalo aí da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, e a partir daí então a Palestina, né, vai assistir a chegada maciça dos imigrantes judeus vindo de várias partes do mundo, né? Você tem essa diáspora e depois você tem a volta dos judeus para essa região, especialmente no continente europeu, né, nos anos 30, que já vivia justamente esse auge, essa chegada aí do nazismo, tá bom? 1930 aí vocês vão ver
né, com a professora de história de vocês, tá bom? Ao fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus já constituíam-se 1/3 total da população que estava estabelecida aí na Palestina, tá bom? E os conflitos tornaram-se cada vez mais violentos entre justamente essas duas comunidades, né, os palestinos aí e os judeus, tá bom? Em 1947, a ONU propõe um plano que viesse partilhar aí a Palestina em 2 estados, né? Um estado judeu, né, e o outro estado árabe. Então aí você tem Jerusalém, né, em função de sua importância histórica religiosa, passaria a ter agora um status, né, internacional. Galera, lembrando aí esse conflito, né, entre judeus e muçulmanos. E aí, galera, esse conflito entre Israel e Palestina, de 1948 até 1949, a gente tem a famosa Guerra da Independência, né? E aí você vai ter uma cascata de acontecimento. Em 56 você tem a famosa crise do Canal de Suez, né? Depois você vai ter a famosa Guerra dos 6 Dias, um conflito muito sangrento que ocorreu em 1967, né? A Guerra do Yom Kippur, né? Em 1973, que é justamente um período aí onde os judeus, né, se consagram esse período, né? E atualmente o antigo Estado Árabe, né, partilhado pela ONU, praticamente ele não existe, né? O único território autônomo justamente árabe é a faixa de Gaza, é onde se concentra até hoje, né, essa questão do conflito, né? Então você tem aí os árabes, né, habitando essa região aí da faixa de Gaza, tá bom? Então você tem na Cisjordânia há inúmeros acampamentos judeus, né, e também de controle dos árabes, né, e a Autoridade Nacional da Palestina, a ANP, né, é o órgão que controla justamente as áreas palestinas em Gaza e na Cisjordânia, tá bom? Então você tem justamente, né, galera, esse conflito entre muçulmanos e judeus fomentados até hoje, tá bom, galerinha do nono? Então, galera, por hoje ficamos por aqui, tá bom? Até mais!